Sinal sonoro que indica o arranque de mais um Ideias Feitas com Alberto Gonçalves. Alberto, bem-vindo e bom ano também. Obrigado, igualmente. Vamos falar dos atentados nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos entraram em 2025, não exatamente da melhor maneira. A mim faz-me especial impressão, porque uma pessoa costuma ver também, infelizmente, atentados ou imagens de atentados noutros locais. Eu conheço os locais onde houve os dois atentados de ontem, ou pelo menos o atentado confirmado de ontem, e aquilo que se passou em Las Vegas, que ainda não está absolutamente confirmado de que se trata, mas tudo indica que houve uma intenção criminosa. Já estive em New Orleans algumas vezes, e estando em New Orleans, claro que se vai a Bourbon Street, a última das vezes até foi há uns meses. Já há 2 anos fiquei hospedado, mais ou menos por coincidência, no Trump International de Las Vegas, acho que é assim que se chama. Portanto, não são zonas que uma pessoa esteja a pensar que vai acontecer aquilo, mas isto também poucas zonas são, não é? Vai pensar que vão acontecer coisas daquelas, mas aconteceram. E sobretudo em New Orleans, é óbvio que era um atentado, é óbvio que é terrorismo, por muito que uma senhora do FBI, que apareceu a falar ontem, logo a seguir à mayor de New Orleans ter falado em terrorismo, que era um ato terrorista, veio uma senhora do FBI dizer que o FBI não estava a tratar o caso como terrorismo. Depois, umas horas mais tarde, o FBI afinal assumiu que provavelmente era terrorismo, e que o assassino em causa teria cúmplices até, porque normalmente quando uma pessoa vai de carro numa rua cheia de gente àquela velocidade e tem o carro armadilhado e a pessoa sai do carro aos tiros a disparar contra polícias, normalmente isso não acontece por distração ou por alcoolismo ou por outra causa assim, por delitos menores, acontece por intenção de matar inocentes, que foi aquilo que aconteceu, e de ferir umas dezenas deles. No caso de Las Vegas é mais difícil termos a certeza. Falou-se muito de que um Tesla tinha explodido. Normalmente quando acontecem estas coisas não se fala tanto da marca do carro. Porque é que será que se falou do Tesla? Muito provavelmente por causa do proprietário da empresa estar associado ao Sr. Trump. A verdade é que também o carro também estava de alguma maneira armadilhado, não sei explicar como, mas tinha... Ou seja, a pessoa que deixou ali aquele carro e que levou ali aquele carro não teria as melhores das intenções. Eu gostaria só de recuar uns tempos, porque aqui há uns tempos o Presidente Biden falou que a principal causa de terrorismo na América vinha dos supremacistas brancos. Estatisticamente, se calhar até se pode concluir que sim. O problema é quando se fala de terrorismo vindo da extrema-direita ou dos supremacistas brancos, que não é sempre englobado no mesmo pacote, mas costumam andar mais ou menos juntos, pelo menos nas análises estatísticas. A verdade é que é muito fácil, os próprios mídia, os políticos, especialmente os políticos do Partido Democrata, tendem a incluir com facilidade qualquer ação perpetrada ou intencional, que fica apenas nas intenções, de pessoas que vêm de áreas supostas, por exemplo, anti-aborto, ou de áreas supostamente de direita, de alguns nichos de racismo que ainda subsistem na América, tratam isso como terrorismo com toda a facilidade. O mesmo não acontece quando os atos contra inocentes sejam também cometidos ou apenas que sejam desmantelados ainda em fase de intenção. Não acontece quando vem de outros lados, não acontece quando vem, por exemplo, de muçulmanos, pessoas com crença muçulmana, não acontece quando vem da extrema esquerda, não acontece quando vem de outros sítios que não possam ser enquadrados na direita. E agora estamos num ponto em que sempre que há uma ação destas, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, nem sequer quase se coloca esta questão. Os atos, por exemplo, cometidos por seguidores do Islão, dificilmente se consegue extrair dali quais eram as motivações de quem cometeu esses atos. E no outro dia houve um ato destes, tivemos há poucos dias um ato cometido no mercado de Magdeburgo, na Alemanha, e concluiu-se que, acho que foi de Magdeburgo, eu já nem sei, isto tem sido tantos uns em cima dos outros, mas era um militante, afinal, anti-islâmico, era um ex-muçulmano, um apóstata, portanto, convertido ao anti-islão. Tem que se arranjar sempre maneira de os perpetradores dos atentados não serem aquilo que não se querem que eles sejam. E isto é um erro, seja para a esquerda, seja para o islão, seja para a extrema-direita, seja para o que for. As pessoas cometem estes atentados, alguns são apenas indivíduos desequilibrados, mas as pessoas isso até serão todos, mas as pessoas cometem estes atentados normalmente com uma motivação política qualquer, e convém que o público perceba, que saiba a verdade e que saiba qual é essa motivação política. Não vale a pena estar a espalhar que o sujeito de New Orleans, o assassino de New Orleans, que era um americano nascido no Texas,
e com serviços militares, pelos vistos até honrosos. Sim, era isso também, mas também parece que não era só isso. Havia ali mais qualquer coisa que, entretanto, se veio a perceber que eram umas ligações a umas células islâmicas mais radicais, umas coisas que o atingiram mais nos últimos meses, pelos vistos, segundo disseram algumas testemunhas que o conheciam. Eu não sei se isto é verdade. Agora, convém, aquilo que for a verdade, convém que se saiba, independentemente se vem do lado da direita, se vem da esquerda, se vem do Islão, se vem de cima, se vem de baixo. Convém que a verdade passe. Só para terminar, houve um senador da Louisiana, o Sr. John Kennedy, um senador republicano, que numa conferência de imprensa de ontem praticamente desprezou a tal representante do FBI e disse, nessa conferência de imprensa e noutras circunstâncias em que ele pôde falar, disse aquilo que deve ser dito, disse que o que importa nestes casos é apurar a verdade, independentemente das motivações de quem cometeu, independentemente de que lado são essas motivações, de que lado no espectro político são essas motivações. Convém que as pessoas saibam que motivações são essas, convém que as pessoas percebam aquilo com que estamos a lidar. Quando de um lado se conta a verdade e do outro lado se procura esconder, é natural que o lado cujas motivações são escondidas ou são mais dissimuladas pelos mídias, pela classe política, etc., é natural que esse lado se sinta mais impune a cometer este tipo de crimes. Mas, portanto, acho que é fundamental, acho que não é pedir muito, não é uma coisa muito complicada, que a verdade venha ao de cima, independentemente de quem são estes criminosos. E outra verdade é que também este tipo de crimes, por exemplo, o terrorismo islâmico na América, que não tem as dimensões que tem tido na Europa, felizmente para os americanos, mas nos últimos meses tem tido algumas dimensões já consideráveis. Houve 5, 6, 7, 8, nos últimos 3 meses houve 7 ou 8 atentados terroristas de motivação islâmica cometidos ou tentados, que as autoridades conseguiram, em alguns casos, intervir a tempo. No caso de New Orleans, infelizmente, não intervieram a tempo. No caso de Las Vegas, parece que era um militante anti-Trump, um passado nas redes sociais do sujeito ligado, e no local que foi também parece óbvio. Infelizmente, esses locais não conseguiram impedir isso a tempo e as estatísticas neste momento do terrorismo nos Estados Unidos, e não é do terrorismo dos supremacistas brancos, estão absolutamente desastrosas. Quer dizer, as primeiras horas do ano temos 2 atentados. Esperemos que isso não seja uma tendência. Vamos ver. Os terrorismos que não deixam dizer os seus nomes, a título deste Ideias Feitas, que fica já de seguida disponível em podcast. As armas e os barões assinalados. E o resto é história, com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Às quartas-feiras, depois do Jornal das 7 da tarde. E sempre em podcast. Este programa tem o patrocínio de Parques de Sintra. 30 anos da paisagem cultural de Sintra como Património Mundial da Unesco. Um exemplo raro de integridade onde se preservam 1000 anos de história e memórias de todas as culturas que a habitaram. Descubra a magia dos parques e monumentos de Sintra. Saiba mais em parquesdesintra.pt.